Pessoal, o objetivo da aula de hoje é compreender e determinar o seno e o cosseno de um arco maior do que 360 graus, ou fora da primeira volta. O procedimento para se fazer isso vai ser da seguinte maneira. Para determinar o seno e o cosseno de um arco maior do que 360 graus, devemos encontrar a primeira determinação positiva, em seguida observar a sua extremidade. Se for fora do primeiro quadrante, só observar a tabela trigonométrica da página 22, no caso seria essa tabelinha aqui. Ou observar essa outra tabela dos ângulos notáveis. Observar essa outra tabela. Mas se não for no primeiro quadrante, devemos reduzir ao primeiro quadrante usando as regras de redução. Quais são as regras de redução? Serão essas regrinhas aqui. Serão essas regras. Então, como é que eu irei fazer para determinar o seno e o cosseno de um arco que seja maior do que 360 graus? Então, vou utilizar as mesmas regras do seno, cosseno e de um arco que seja menor do que 360 graus. Então, como eu havia falado nas aulas passadas, que o seno seria o valor de y. Y é o valor do seno. O cosseno será o valor de x. Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo. Agora vamos para o cosseno. O cosseno, no primeiro e no quarto quadrante, ele é positivo. No segundo e no terceiro quadrante, ele é negativo. Caso o seno esteja fora do primeiro quadrante, nós devemos fazer essa redução. Como é que eu irei fazer a redução? A redução será, as fórmulas serão estas. Do segundo para o primeiro quadrante. O que é que eu vou fazer? Segundo para o primeiro quadrante. Então, um arco que se encontra aqui no segundo quadrante, vou reduzir ao primeiro. Então, do segundo para o primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, vai ficar 180 menos θ. Irei encontrar o valor do seno. No caso, seria um arco do primeiro quadrante. Como, por exemplo, for 120 graus, eu ia pegar 180 menos 120, que daria 60, e fazer a observação. O seno de 60, então observa na tabela trigonométrica, seria raiz de 3 sobre 2. É um exemplo. Se for do terceiro para o primeiro quadrante, ele é negativo. Ó. Agora tem de observar o sinal. Então, do terceiro para o primeiro, o seno é negativo, então vai ficar θ menos 180. No caso, θ seria um arco que se encontra aqui no terceiro quadrante. Do quarto para o primeiro, o seno é negativo. Aqui, ó, o seno é negativo. Então, não vou utilizar o 180, vou utilizar o 360. Vai ficar 360 menos θ, reduzir ao primeiro, no caso seria negativo. Os sinais para o cosseno. Do segundo para o primeiro, o cosseno é negativo. A mesma formulazinha, ó, 180 menos θ. Do terceiro para o primeiro, também é negativo. Vai ficar θ menos 180. Do quarto para o primeiro, 360 menos θ. No caso, o quarto quadrante ele é positivo. Eu recomendo vocês, quando aparecer os arcos negativos, observar o sinal. Essa segunda tabelinha aqui, que apareceu em radiano, eu irei recomendar para vocês calcular, primeiro transformar em graus, que se torna mais fácil, melhor do que em radianos. Continuando. Vamos aqui, o primeiro exemplo. O que é que eu tenho? Diz assim. Primeiro exemplo. Qual é o seno de 390 graus? Como é que eu irei calcular o seno de 390 graus? Então, primeiramente, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, irei encontrar a primeira determinação positiva.
Então, como é que eu irei calcular a primeira determinação positiva? Primeiramente, eu vou dividir o arco que foi dado por 390, eu vou dividir 390 por 360. O resto da minha divisão será a primeira determinação positiva. No caso, observando aqui a figura, foi o que ele fez. Ele deu, partindo daqui no sentido anti-horário, ele deu uma volta mais 30. No caso, seria esse pedacinho aqui, 30 graus. Pronto, e já encontrei a primeira determinação positiva. Qual o segundo passo? O segundo passo, agora é observar na tabela quanto equivale o seno de 30 graus. Então, posso observar a seguinte coisa. O seno de 390 graus é a mesma coisa do seno de 30 graus. Então, o seno de 30 graus, observando essa tabelinha aqui, ó, seno de 30 graus, seno de 30 graus, vale 1/2. Então, coloco. Vamos agora para o segundo exemplo. Agora não mais é o seno, agora é o cosseno. Segundo exemplo. Qual é o cosseno de 750 graus? Mesmo procedimento. Primeiro, vou encontrar a primeira determinação positiva. 750 dividido por 360 cabe um 2. Então, 2 vezes 360 dá 720. Para 750 restou 30 também. Então, 30 será a primeira determinação positiva.